Revista Cultura Espírita, dezembro 2014. Artigo central: Jesus, o Bom Pastor, Humberto Vasconcelos. Pelos caminhos da educação, a ceia do Senhor, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência, Jesus, engenheiro sideral, Cláudio Zanata. Entrevista de dezembro, O Jesus Histórico, Assaruí Franco de Moraes. Crônicas de Família, Ana Guimarães, Carta a Jesus. Destaque para o conto de Natal, Tiago Vieira, do Lar Fabiano de Cristo. No encontro com Jesus, superando o hábito de adiar, Yasmin Madeira. No acervo do ICEB, História das Religiões, Coronel Delfino Ferreira. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Humberto Vasconcelos, Jesus, o Bom Pastor. Revista Cultura Espírita. O programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Estamos, como sempre, com a presença do nosso querido Joel Vaz, né? E hoje ainda impossibilitado de aqui comparecer o nosso César Reis. Então, vamos ficar nós dois aqui no nosso ping-pong, né, João? Isso. E aqui está o nosso microfone para as suas saudações aos ouvintes. Jesus, com paz e amor nos corações sempre. Hoje tem festa no Grupo de Estudos Espíritas Augusto César Vanucci. É a noite de encerramento do calendário de palestras do ciclo 2014. Completamos 22 anos com cerca de 300 palestras por ano, dá um coeficiente de quase 800 palestras durante esse período todo. Uma grande festa. Grandes nomes da doutrina espírita passaram por ali encantando as noites das quartas-feiras, durante este ano e todos esses anos, que nos deixam uma marca da presença do Cristo Jesus nos nossos corações. O aprendizado, a luz divina, a esperança, o desejo de servir. E fecha este ciclo com chave de ouro, com a presença do presidente do Lar Fabiano de Cristo, Jorge Cerqueira. É imperdível. Estão todos convidados, entrada franca, 19h30, eu espero todos vocês lá. E o Espaço Cultural da FEB, em Brasília, inaugurou um painel, que é uma exposição, onde tem um imenso mapa mundi e ali marcadas as trajetórias de todas as viagens feitas nos últimos anos por Divaldo Franco. É um emaranhado de luzes e traçados de ir e volta. Ele participou de centenas e centenas de palestras em todos os lugares deste planeta. Se não em todos os países, em todas as regiões e nos lugares mais inacreditáveis, semeando a palavra do Cristo Jesus. Meus amigos, como é bom, como é bom. O dedicado grupo que dirige o Espaço Oficina da Mente convida para um workshop interessantíssimo. Vem/ser. Vencer e vencer. Com exercícios e ferramentas para alcançar esse estágio de amorosidade. O evento acontece dia 13 próximo, das 9 às 18 horas. A Oficina da Mente fica ali na Tijuca, próximo ali da estação do metrô. Ligue para a Tereza e marque a sua entrada, o seu convite. O telefone é 988 69 9542. O grupo vocal União e Harmonia, com o Fernando Bem, é a coqueluche da turma da região dos lagos. Ouçam só a agenda do grupo, só para este mês. Dia 13, às 19h30, Cabo Frio, Centro Espírita Joana de Ângeles. Dia 14, 18 horas, Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, Rua Teresa Gouveia 300. Dia 15, 20 horas, isso aqui já é em Araruama, na Sociedade Espírita Renascer, que fica na Rua Venezuela 52, Parque Hotel.
Tem uma palestra antes com o Roberto Ferreira e o encerramento musical com o grupo. Dia 16 é a vez de Rio das Ostras. O Centro Espírita Suave Caminho promove um encontro fraterno com o Fernando Ben e o grupo vocal União e Harmonia. No dia 21, em Sepitiba, 18 horas, Rua Praia do Cardoso, 770. O grupo Fernando Ben e o vocal União e Harmonia fazem o encerramento de um evento muito bonito que tem como tema a psicografia. Meus amigos queridos, eu convido mais uma vez, vamos dar as mãos em torno do Hospital Psiquiátrico Pedro de Alcântara. Ele está precisando de doações, de ajuda para as meninas internas. São cerca de 800 senhorinhas que vivem ali sob a proteção do Grupo Espírita Obreiros do Bem. Fica na rua Almirante Alexandrina, 667, Rio Comprido, na saída do túnel Rebouças. Telefone para Betânia 3293-2400 e agende a sua visita. Muito bem, meus amigos, então agora nós vamos para o nosso setor, a nossa sessãozinha de perguntas e respostas, né? Nós temos aqui as perguntas enviadas pelo ouvinte Maria Madalena Sampaio de Almeida, de Campos, aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Ela enviou via internet. Maria está lhe perguntando: quando estou preocupada, sinto como se o meu falecido pai estivesse ao meu lado, dando-me forças. Isso é possível, professor? É possível, sim. As questões 456 e 460 do Livro dos Espíritos são bastante elucidativas no sentido de mostrarem a influência que os espíritos exercem em nossas vidas. Quando nos sintonizamos com espíritos amigos, entes queridos, proporcionamos um caminho energético que nos abre a percepção para um intercâmbio muito proveitoso. É daí que surgem as intuições, os palpites ou aquelas ideias que de repente aparecem sem sabermos direito de onde. Quando a afinidade é grande, como no caso entre filhos e pais, a presença espiritual ela é mais forte e melhor percebida, dando uma sensação de proteção, de presença amiga, traduzida em confiança e alento para enfrentar as dificuldades. Essa corrente de carinho ela é exercida sempre, mas ela obedece às regras relacionadas ao determinismo e ao livre-arbítrio. As boas ideias e ações, elas são sugeridas com a melhor das intenções. Todavia, são os encarnados que devem processá-las e racionalmente decidirem pela sua aplicação. Também nesses casos devemos olhar para o outro lado da questão, ou seja, os espíritos inferiores, inimigos, que também podem exercer influência, tornando os encarnados seus alvos de maus pensamentos. E nesse caso, também deve existir um critério para que esses pensamentos sejam analisados e venham a ser acatados ou não. Em última análise, cada um é responsável pela acolhida que der às influências espirituais. Eu gostaria também, professor, de ser médium. Como é que eu devo proceder para alcançar meu objetivo? Olha bem, essa questão não deve ser encarada dessa forma. O Espiritismo ensina que todos temos mediunidade, em diferentes intensidades, modalidades ou frequências. A maioria das pessoas passa a vida sem expressar a sua mediunidade, sem perceber isso, devido à própria característica que lhes assiste. Outras pessoas, ao contrário de você, têm verdadeiro horror de sentirem as manifestações mediúnicas e passam a vida se torturando com isso. E pior, sendo vítimas de espíritos irreverentes. Temos também aqueles que assumem a mediunidade que lhes assiste, estudam adequadamente, frequentam os cursos oferecidos pelas casas espíritas, desenvolvem as suas tendências naturais e prestam importantes serviços em nome da caridade e do amor ao próximo. Saiba que a mediunidade é uma oferta divina e, portanto, nunca deve estar envolvida com questões financeiras ou obtenção de vantagens de qualquer natureza. Vá a uma casa espírita
converse com os trabalhadores e, se for o caso, você passará por um período de aprendizado, de preparação, de avaliações, para depois e só então, se for o caso, como eu já disse, ser considerada a médium que você deseja ser. Lembre-se de que a mediunidade é um trabalho muito difícil, não é um prêmio, é uma missão árdua que exige dedicação, renúncia e muito amor. Mas, professor, a Maria ainda quer saber mais. Eu posso ser médium sem ser espírita? Olha, pode sim. A mediunidade não é uma exclusividade do espiritismo. Trata-se de um evento que sempre acompanhou a humanidade e seus registros remontam a milênios atrás. A mediunidade e os médiuns, ela sempre existiu e é exercida em outras denominações religiosas não espíritas, mas espiritualistas. O que acontece é que Allan Kardec utilizou os recursos mediúnicos de mocinhas médiums de famílias conhecidas para receber as mensagens consoladoras que a espiritualidade enviava para a codificação da doutrina. Evidentemente, essas mocinhas que participaram do processo da obra de codificação não eram espíritas, porque não existia ainda o espiritismo, né? Desde então, esse recurso ele foi sistematizado e, através de regras específicas, passou a ser um instrumento consolador na condução da caridade, do amor e do bem. Dessa maneira, você pode ser médium sem ser espírita. Pode ser espírita sem ser médium. Você só não deve explorar a sua mediunidade para fins escusos, interesseiros ou mesmo, digamos, pecuniários, né? Olha, os amigos espirituais, eles advertem que a mediunidade é uma oportunidade de regeneração e crescimento espiritual. É uma alavanca que impulsiona para o progresso. Mas se não for adequadamente utilizada, ela exigirá do mal médium a respectiva parcela de responsabilidade. Veja bem, Joel, a questão da mediunidade, ela trabalha com dois opostos. A gente sabe de pessoas, por exemplo, que são médiuns, mas é aquela mediunidade desorientada, aquela mediunidade torturada, sem nenhum critério, sem nenhuma disciplina, sem nada. Então, evidentemente que os efeitos disso representam uma pessoa assustada, com medo. Eu conheci uma moça que ela tinha verdadeiro pavor de dormir. Também. Entendeu? Porque, no caso, o fato dela ir dormir significava um intercâmbio espiritual que fazia ela acordar assustada. E pior, continuava o intercâmbio acordada. Então, eram coisas terríveis que aconteciam, né? Eu conheço casos ao longo de quase 50 anos de militância espírita, a gente vê os mais variados e diferentes casos. Então, casos de pessoas que foram levadas ao desequilíbrio mental por não saberem como trabalhar em cima dessa mediunidade, e pior, não só não sabendo como trabalhar nessa mediunidade, como também se achando, se convencendo de que era possuidora de alguma forma de demência, né? E o medo, pior ainda, de uma casa espírita, para que então as coisas pudessem ser acertadas, reveladas e etc. Por outro lado, na outra ponta dessa situação, tem o caso também daqueles que querem, que gostariam de exercer a mediunidade. Eu já encontrei um rapaz assim nessa situação e eu perguntei para ele, por que você quer ser médium? O que te impulsiona? Né? Ele disse assim, porque... Bom, eu não sei bem porquê, mas eu acho que a questão da mediunidade é uma coisa muito boa. A gente pode ter intercâmbio com os espíritos, etc. Ou seja, a visão que ele tinha da mediunidade era uma visão poética, era uma visão romântica. Ele achava que a mediunidade era uma ponte que permitia a ele a ter uma visão, uma condição transcendental da vida e coisa.
ninguém, nem os que estão numa ponta, nem os que estão na outra, não visualizavam um sentido objetivo da mediunidade, que é o bem, que é a ajuda, que é a caridade ao próximo. Enfim. Eu conheci uma moça que estava às vésperas do casamento e o noivo morreu num desastre de automóvel. E ela queria ser médium para continuar o casamento com ele pela eternidade. Aí você vê, né? Mal sabe ela que isso poderia ser feito sem precisar de nada, né? É verdade. É uma questão espiritual mesmo, de afinidade, né? Bem, meus amigos, aqui estamos terminando o nosso bloco de hoje, né? Na continuidade virão Geraldo Cardoso, o Neandertal Alves, com suas respectivas notícias e informações. Muito obrigado pela atenção e que Deus ampare, que Deus esteja presente com todos. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Revista Cultura Espírita, dezembro 2014. Artigo central: Jesus, o Bom Pastor, Humberto Vasconcelos. Pelos caminhos da educação, a ceia do Senhor, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência, Jesus, engenheiro sideral, Cláudio Zanata. Entrevista de dezembro, O Jesus Histórico, Assaruí Franco de Moraes. Crônicas de Família, Ana Guimarães, Carta a Jesus. Destaque para o conto de Natal, Tiago Vieira, do Lar Fabiano de Cristo. No encontro com Jesus, superando o hábito de adiar, Yasmin Madeira. No acervo do ICEB, História das Religiões, Coronel Delfino Ferreira. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Humberto Vasconcelos, Jesus, o Bom Pastor. Revista Cultura Espírita. Meus amigos, a mensagem que a Internet do Bem traz hoje é de autoria desconhecida. É uma mensagem de alerta, uma espécie de sacudida dessas que os terapeutas costumam dar em seus pacientes para levantar-lhes o ânimo. Seu título: Sinto dizer. Ouçamos o que diz o autor. Sinto dizer que sem esforço nada vai acontecer. Não adianta rezar forte, nem mesmo macumba com 20 velas. Se você não se decidir pelo primeiro passo, se você não sair desse quarto, ninguém poderá te ajudar, nem os santos, nem os anjos, ninguém, e nem mesmo você poderá se ajudar. Quer emagrecer? Então caminhe todos os dias. Pare de dizer que não consegue emagrecer porque não tem dinheiro para a academia. A rua é livre, é de graça e está te esperando, seja noite, seja dia. Quer um novo emprego? Um emprego melhor? Examine a situação, analise o seu currículo. Você está qualificado para ocupar cargos melhores no mercado de trabalho? Se não estiver suficientemente capacitado, volte a estudar. Estude algo novo, aprenda um pouco mais do seu ofício, faça a diferença e as empresas vão correr atrás de você. Quer um novo amor? Saia para lugares diferentes. Assista a um bom filme, leia um bom livro, abra a cabeça, mude os pensamentos e o amor vai te encontrar. No metrô, no ônibus, na calçada ou em qualquer outro lugar, pois você despertará a atenção de todos, passará a ser observado, será de se admirar. Será uma pessoa que encanta só de se olhar. Não, isto não é incentivar a vaidade, mas é valorizar o amor próprio, realçar a dignidade. Ser humilde não é aniquilar-se, anular-se, virar lixo. Quer esquecer alguém que te magoou?
Enterre as lembranças e ore por essa pessoa, pois deve ser alguém muito infeliz. Valorize-se, criatura. Se você se valoriza, sabe quanto vale. E sabendo quanto vale, não se troca por qualquer coisa. Se alguém lhe deixou, é porque não sabe o seu valor. Logo, enterre a criatura no lago dos esquecidos. Só as pessoas com problemas emocionais é que se ressentem. Ficam guardando uma dor, alimentando-a como se fosse de estimação. Busque o equilíbrio emocional e siga em frente rumo ao novo, porque o novo é sempre mais gostoso. Quer deixar de dever? Pare de comprar. Não faça novas dívidas para pagar dívidas. Nunca, jamais. Faça poupança e peça para o povo esperar. Faça acordo com os credores. Renegocie suas dívidas. Assim, a cabeça fica livre e você vai poder trabalhar mais. Vai ter tranquilidade para pensar, buscar soluções. Em breve, verá que as dívidas se acabaram. Não terá mais nada que pagar. Quer esquecer uma mágoa? Limpe o seu coração e esvazie-se. Quem tem equilíbrio não guarda mágoas. Quer viver bem? Ame-se. A felicidade é gratuita, não custa nada. É fazer tudo com alegria nos mínimos detalhes. Pergunte-se. E se não achar resposta que satisfaça, comece tudo de novo. Para que manter 2 celulares? Você precisa de um para cada orelha? Para que precisa de 3 computadores, se sua casa não é uma empresa? A vida pede muito pouco e nós precisamos de menos ainda. Acorde enquanto é tempo e comece a mudança, antes que o tempo venha e apite o final do jogo. Porque quando soar o apito final, espero que você, pelo menos, tenha vencido a partida. Seja feliz. Meus amigos, agradecendo a gentil audiência, aqui nos despedimos, com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Durante este mês de dezembro, o ICEB não oferecerá atividade porque estamos de férias. Voltaremos em janeiro com as atividades especiais de janeiro. Então, até o final deste ano, estamos em recesso. Mas queremos destacar a excelente entrevista do nosso confrade Assaruí Franco de Moraes, que é teólogo, administrador de empresas, expositor espírita, articulista, pesquisador e profundo colaborador do nosso ICEB. O tema Jesus Histórico. Nós selecionamos 2 perguntas que foram feitas a ele sobre, primeiro, por que os pesquisadores estimam que Jesus nasceu entre os anos 4 a.C. e 6 depois de Cristo. E a resposta de Assaruí Franco é a seguinte: a data real do nascimento de Jesus é até hoje incerta. Algumas denominações cristãs não subordinadas a Roma comemoram o Natal em data diferente do 25 de dezembro. Tal a dificuldade de se conciliar as fontes disponíveis. Desde o século IV, isto é, 4 depois de Cristo, 400 anos depois de Jesus, os festejos natalinos passaram a ser no dia 25 de dezembro por escolha clerical. Só tem sido possível a tentativa de se estabelecer a cronologia do nascimento de Jesus através de Mateus, Lucas e dos registros administrativos romanos referentes ao censo na Palestina. E a segunda pergunta em destaque:
Jesus nasceu em Nazaré ou em Belém, como afirmam Mateus e Lucas. Há motivos para tal dúvida? Resposta de Assaruí. Resposta de Assaruí Franco de Moraes. O nascimento de Jesus em Belém é um evento já consagrado pela coerência com os registros exaustivamente pesquisados. É fato que José, embora originário de Belém e membro da casa de Davi, vivia em Nazaré, onde exercia sua profissão de carpinteiro. Ali, ele vivia com Maria e, por imposição do censo romano, foi obrigado a se deslocar para Belém com o objetivo de se registrar, já que, para tal, teria que ser em sua cidade de origem. Os evangelistas Lucas e Mateus registraram corretamente o local de nascimento do mestre como sendo Belém. Interessante estas duas perguntas que estamos apresentando para você, que foram extraídas da nossa revista Cultura Espírita deste mês de dezembro. E se você quer mais informações, simplesmente tenha na mão ou peça a nossa revista Cultura Espírita. Quero lembrar que estamos em recesso de final de ano. As nossas atividades no ICEB retornarão normalmente no mês de janeiro para as atividades especiais já tão tradicional no nosso ICEB. Vale também lembrá-lo que o nosso portal está sendo todo reformado com uma nova apresentação no Facebook, Nova Vida, novo portal, o nosso portal iceb.org.br evoluindo sempre. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Até o nosso próximo encontro. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.